Boa tarde novamente a todas as pessoas. Eu dou as boas-vindas com muita alegria à professora Mariana Pimentel Fischer Pacheco, que vem fazer uma contribuição com o nosso curso. O curso é Psicanálise, Teoria e Questões Filosóficas, oferecido pela Universidade Federal de Lavras. Mariana nos traz a 13ª aula do curso, com o tema Questões entre Pulsão e Reconhecimento. Então, como de praxe, eu vou dizer algumas palavras de apresentação sobre a professora Mariana, que é professora do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Filosofia do Direito, também pela UFPE, com pós-doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Mariana é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência, da USP, e coordenadora do Núcleo de Estudos em Filosofia Política e Ética, o NEFIPER, da Federal de Pernambuco. Mariana tem uma vasta produção bibliográfica, eu destaquei aqui alguns artigos cujos temas são muito interessantes para o nosso curso, artigos também com os quais eu trabalho em minha própria pesquisa, o que, para mim, né, traz mais uma camada de satisfação no acolhimento aqui a Mariana com o nosso trabalho. Então, eu vou mencionar os seguintes artigos da Mariana. O Direito para Judith Butler, acho que é o mais recente, né, Mariana? Saiu na revista Perspectiva Filosófica. Esse outro artigo que eu estava comentando agora, antes de começarmos o nosso encontro, que eu estava lendo, né, hoje, que é absolutamente brilhante, chama-se Evento ou Ato, sobre as críticas de Gija e Cabadiu na revista Transformação. Menciono também um artigo que saiu em língua inglesa, vou tentar traduzir aqui, o título é mais ou menos o seguinte: seria possível conectar reconhecimento com a noção de solidariedade pós-identitária? Anotações sobre o debate entre Axel Honneth e Judith Butler, saiu na revista Sociologia Comparada, Comparative Sociology. Um outro artigo que para mim também, para as minhas pesquisas, é muito importante, chama-se A Reconhecibilidade Precede o Reconhecimento, sobre as críticas de Judith Butler a Axel Honneth, saiu na revista Dissertatio. E também menciono um artigo que saiu na revista Psicologia da Universidade de São Paulo. Minhas alunas e meus alunos conhecem esse artigo, chama-se Honneth e a Pulsão, sobre as razões e as consequências para a crítica social da rejeição honnetiana à pulsão de morte freudiana. Mariana, muito obrigada por colocar na sua agenda um tempo para trazer essa colaboração com o nosso curso. Então, te passo a palavra. Olé, que alegria estar aqui, que legal estar assim, conversando com um grupo heterogêneo, interdisciplinar. Eu acho que a interdisciplinariedade, aquilo que a gente estava falando, né? Eu acho que é um dos caminhos que mais leva ao crescimento do trabalho de pesquisa, só que ela é um caminho cheio de truques e desafios. A interdisciplinariedade genuína é realmente um caminho a ser conquistado, eu diria. E talvez, assim, na medida que você estava contando assim, um pouco dos meus artigos mais recentes, publiquei na Psicologia da USP, numa revista de Sociologia, em língua inglesa, ali, aquela que você lembrou, Comparative Sociology. Tenho alguns artigos no direito e alguns outros na filosofia. Então, para caminhar de uma maneira interdepartamental, eu acho que é uma coisa que exige certo esforço, e o principal deles é encontrar uma linguagem. Vê que desafio, gente, Isabela, turma do direito. Eu preciso encontrar uma linguagem em que eu possa conversar com juristas, psicanalistas e filósofos. Diria, danado, como se diz aqui em Recife. Bom, eu fico muito feliz em conversar com vocês hoje, porque eu acho que o tema que vocês estão trabalhando está muito ligado às minhas pesquisas, assim, de 10 anos para cá,
E eu fico mais feliz ainda por falar logo depois de Virgínia. Eu e Virgínia, a gente vem dialogando bastante, eu ouvi a fala dela, a gravação da fala dela, né, com vocês na semana passada, e foi bom que eu já tinha conversado com ela sobre esse artigo que ela está escrevendo, e eu pude entender melhor o que ela está fazendo agora. Assim, eu acho que minha fala hoje é uma espécie de passo atrás do que Virgínia fez. E eu vou recuperar algumas ideias que ela está trabalhando, talvez historicamente, e talvez chegar perto de onde ela está, considerando esse artigo dela. Queria falar rapidamente para vocês sobre o nosso projeto aqui de pesquisa aqui na UFPE, no programa de pós-graduação em Direito. E, gente, foi eu até gosto de contar essa história, foi um processo para mim me reconciliar com o direito, sabe? Porque o direito, o curso de direito, por vezes, quando ele fica ensimesmado, ele se transforma praticamente num curso técnico. O pessoal do direito sabe disso. Vamos compreender essas normas, compreender meia dúzia de interpretações que fazem sucesso em um determinado momento e articulá-las. De outro lado, isso eu acho que assim, foi um processo para mim compreender. A gente pode olhar para o direito de fora do direito. A gente pode estar com pés bem firmados em uma filosofia ou em uma crítica social psicanaliticamente informada e, desse lugar, com os pés bem fincados nesse lugar, falar sobre direito como objeto. É isso que eu tenho tentado fazer, pelo menos nos textos mais recentes. E uma coisa que eu estou procurando também é fazer uma crítica social psicanaliticamente informada, mas uma crítica social que procura ser mais nuançada. Eu quero tentar explicar o que isso quer dizer. Eu acho que eu tenho encontrado esses nuances nas feministas estadunidenses, sobretudo. Tenho usado muito a Judith Butler, um pouco da Wendy Brown. Wendy Brown tem uma pegada institucional que eu acho que vem me ajudando recentemente. Porque, veja, a história da psicanálise, junto com a crítica social, é uma história que é produtiva, mas é repleta de tensões também. Se você pegar autores como Zizek, que eles... eu diria que Zizek tem uma leitura, inclusive, mais fiel a Lacan que a própria Judith Butler. Ele foi orientando de Alain Millet, né? Trabalha um Hegel lacaniano de uma maneira muito bem construída em termos teóricos. Só que eu diria que, para fazer uma crítica social, não basta ser um excelente leitor de Lacan. Porque, veja, a psicanálise ela foi construída tendo sempre como ancoragem a clínica. E os conceitos foram reformulados e repensados a partir dessa ancoragem clínica. Bom, uma crítica social não vai ter essa ancoragem clínica. Você vai olhar para a vida social, tentar fazer ali um diagnóstico do tempo, tentar perceber tendências e quais são aqueles atores sociais que podem vir a informar caminhos para a mudança. E, bom, se a gente não tiver cuidado e fizermos um trabalho muito bem construído conceitualmente e filosoficamente, mas insuficientemente ancorado, a gente vai estar desligado da prática. Isso é uma crítica, inclusive, que Zizek escuta de Badiou. É como se ele tivesse construído um caleidoscópio conceitual suficiente para falar sobre filosofia, sobre cinema, sobre os movimentos sociais e sobre o direito. Mas a empiria parece, às vezes, insuficiente para Zizek, ela não transforma a teoria dele. Isso foi, inclusive, uma conversa que eu tive com o Gabriel Tupinambá, que foi orientando de Zizek, e o próprio Gabriel estava dizendo, poxa, por vezes eu vejo uma impotência, porque Zizek, em muitos momentos, parece fascinado com um modelo de transformação social vigente ali naquele momento de mudança social ali do leste europeu,
década, assim, eu diria 70, 80, até o começo da década de 90. E Zizek tem... a conversa que Zizek vem fazendo com movimentos LGBTQIA+, com movimentos feministas e movimentos antirracistas, ela é truncada, ela é muito difícil, ele parece não fazer concessões. De outro lado, quando você pega uma autora como Butler, que também trabalha a partir de um referencial psicanalítico, ela permite transformar a teoria a partir de um diálogo constante. Isso é uma potência que é muito comum, quer dizer, é uma potência presente no debate entre feministas estadunidenses, que são autoras que estão reconstruindo a teoria o tempo inteiro. Só que, aí eu gostaria de colocar esse ponto assim, em pauta. Nem sempre a leitura de Butler da psicanálise ela é isenta de problemas. E é curioso entender a história dessa forma de ler Lacan. Se você pegar, por exemplo, Vida Psíquica do Poder, quando ela fala de imaginário, é um conceito de... Ela chega a dizer, gente, vocês que estão trabalhando Lacan há muito tempo, devem entender como é problemático dizer isso. Ela chega a dizer a saída de Lacan é pelo imaginário. Qualquer lacaniano fica de cabelo em pé. E tem gente que desiste de ler Butler depois que ela fala isso. Mas eu digo, não insista um pouquinho. Não vamos negar as dificuldades, mas vamos entendê-las. E é curioso a gente entender que esse modo de ler Lacan teve muito a ver, não surgiu do nada na cabeça de Butler, teve muito a ver com a recepção de ideias de autores franceses nos Estados Unidos. Pega alguns textos, como o de Gayle Rubin, Tráfico Sexual. Tem uma entrevista que Butler faz a Rubin. E aí essa entrevista é muito curiosa, que você vai entendendo de onde vem essa leitura específica, peculiar da psicanálise de Butler. Né? Então, ela tem esse argumento. Depois ela abandona. E é também um problema, porque ela nos diz, olha, gente, eu disse isso, mas agora abandonei, viu? Ela só para de dizer. Aí tem esse trabalho, ela só para de falar de imaginário via Lacan. Ela começa a tentar trabalhar imaginário a partir de outros caminhos. Então, entender as feministas estadunidenses é um pouco de... É um trabalho também de decifrar o que estava acontecendo ali no contexto, no interior dos debates. E entender, às vezes, esses truques. Assim, a pessoa abandona um conceito sem dizer que abandonou. Aí você começa a especular um pouco. Ela tem outro argumento que também é problemático, a tese da homossexualidade originária, sabe? Que é uma coisa que ela também está associada à leitura que aquele grupo de feministas ali em torno de Rubin fazia nos Estados Unidos, mais ou menos na década de 80. Então, quando você está lendo só Butler, você fica um pouco surpresa com essa forma de ler Lacan, mas quando você entende a história do debate entre feministas estadunidenses, aí você consegue entender mais ou menos de onde vêm os equívocos. Esse tipo de equívoco que eu estou contando para vocês não vai acontecer em Zizek. Ele é mais fiel, mais preciso, mais cuidadoso, trabalha com a Lamillet, aquilo que eu disse para vocês. Só que o que eu quero argumentar é... Bom, uma primeira coisa a se dizer, às vezes você tem um Lacan errado, mas vivo, como o Paulo Arantes gosta de dizer. E estar vivo é importante, porque mantém uma discussão ali. Né? E eu imagino, eu estava conversando com Virginia sobre isso, assim, eu tenho lido, eu vejo um movimento de aperfeiçoamento de leitura da psicanálise. A psicanálise vai ficando, às vezes, um pouco escondida em Butler, mas ela está lá presente. Isso teve muito a ver com o fato de que ela foi à França, trabalhou com Monique Davy-Menard, um determinado período. E Virginia vem dizendo uma coisa que eu cada vez mais percebo que ela tem razão, que a ideia de corpo em Butler, ela pode ser muito bem associada à ideia de corpo pulsional, muito embora isso não esteja tão explícito assim nos trabalhos da Butler. Aí o que Virginia está me dizendo é que ela tem acompanhado muito de perto o debate com Davy-Menard, que ela admite isso, conversando com Davy-Menard. E aí, veja,
Veja que curioso, assim, queria lembrar, mas isso está mais claro agora, mas, por exemplo, ainda no Vida Psíquica do Poder, não quando ela fala sobre a psicanálise, mas quando ela fala sobre Hegel, ela diz assim, quando ela entra na dialética do senhor e do escravo, ela associa a dialética do senhor e do escravo ao problema do corpo. Ela chega a dizer, eu estou procurando aqui a citação, o escravo atua como o substituto do corpo do senhor. E ela diz, eu vou agir como se você fosse meu corpo, mas não me deixe saber que o corpo que você é sou eu. O que ela está nos dizendo aqui? A posição de senhorio ela está associada a uma negação da vulnerabilidade, ou melhor ainda, de um processo de despossessão que Butler associa a o fato de que somos um corpo, não temos. Somos o corpo. O corpo, para ela, é, sobretudo, a sede desse processo de possessão. Virginia chegou a falar sobre isso, né? E pensar o corpo, isso já gerou assim, inúmeras dificuldades de entendimento no trabalho de Butler. Depois que ela escreveu Problemas de Gênero, muitos leitores de Butler disseram, não, peraí, eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Você está querendo dizer que há um corpo que é linguisticamente construído. E ela escreve um livro chamado Bodies That Matter, justamente para dizer que não se trata disso. Matter, matéria. Matter, eu tenho pena das tradutores. Carla Rodrigues está fazendo um trabalho assim que merece todo um mérito, todos os elogios do mundo, porque traduzir, a pessoa deve sofrer tanto para traduzir Judith Butler. Como se traduz Bodies That Matter? Corpos que pesam, uma boa saída, excelente saída, mas é difícil dar conta. Quer ver? Matter importa. O corpo importa. Matter é matéria. O corpo importa e o corpo pode estar associado à matéria. E aí, Virginia falou um pouco sobre isso. O que é matéria em Butler? Matéria adquire dois sentidos. O meu corpo se materializa diante de vocês de determinada maneira. Então, tem a ver com matéria e tem a ver com linguagem. Vocês vão olhar para mim e vão dizer, olha, é uma mulher, se comporta, o comportamento dela tem a ver como as mulheres costumam se comportar, ela se veste mais ou menos ali como as mulheres costumam se vestir, e vocês vão dar um sentido do que eu sou a partir de isso que se materializa linguisticamente, mas é uma espécie de mistura entre linguagem e matéria, porque matéria vai ter outro sentido para Butler. E esse outro sentido tem a ver com vida, numa tradição que vem desde Canguilhem e passa por Foucault, mas é, sobretudo, um resto que nunca vai se encaixar no discurso. E aí faz todo sentido falar em um corpo que é vida, e um corpo que é pulsional, e um corpo que é uma sede de um processo de despossessão. E é isso que o corpo produz, esse processo de despossessão que o corpo produz, se a gente deixar que ele produza o que ele precisa produzir, a gente podemos deixar que as transformações aconteçam. A pergunta que Butler faz é, o que é que impede? Isso tem a ver com a posição de senhorio, de negação da materialidade do corpo, que vai fazer com que essas operações de poder, de produzir uma espécie de senhorio, vai ser justamente aquilo que impede as transformações sociais. E aí ela associa isso, por exemplo, no Quadros de Guerra, né, e no Vida Precária,
àquilo que acontece nos Estados Unidos com o ato patriótico ali depois dos ataques às Torres Gêmeas. Então, ela fala isso com muita clareza naquele momento, ela desenvolve bem, porque ela está pensando sobre os prisioneiros de Guantánamo, mas ela volta um pouco a essa questão hoje com o crescimento da extrema-direita. Né? Então, o que é que ela diz? Operações de senhorio, de negação do corpo, vão produzir aqueles que... Figuras como o W. Bush, aquele cara meio cowboy, que se coloca como alguém que precisa ter poder, atacar violentamente, precisa ter a chancela para deter pessoas em Guantánamo sem direitos básicos, sem o direito ao processo, nem mesmo um processo em termos militares poderia ser feito para que os prisioneiros, os detentos de Guantánamo, pudessem apresentar seu relato de defesa. Então, o que ela vai dizer? Essas operações de produção, de senhorio e de poder vai produzir esses corpos senhores e, de outro lado, vai produzir vidas que não contam como vidas. Uma parte da população que é matável, uma parte da população que pode ser detida indefinidamente, e isso vai ocorrer sem que haja uma reação social mais forte. Né? Quando a gente atinge uma população de imatáveis, está tudo bem, porque essas são vidas que não contam como vidas. É mais ou menos essa história que ela está contando. Isso tudo, essa história que ela está contando, talvez vocês já tenham percebido, está muito associada ao que ela chama de uma ontologia do corpo, que é essa ideia. O corpo é a sede de um processo de despossessão e tem uma espécie de materialidade que, como Virginia disse, isso eu quero entender um pouco melhor, antecede esse jogo de materialização daquilo que vocês compreendem que é meu corpo. Materialidade do meu corpo é: eu sou uma vida que está em procedimento e veja, se eu passo a minha vida inteira me esforçando muitíssimo para atingir uma imagem de perfeição, Gisele Bündchen, o meu corpo envelhece, o meu corpo vai dizer o tempo inteiro: não, você não pode ser aquilo que você imagina que quer ser. Então, o corpo está o tempo inteiro jogando para despossuir, destituir identidade. Tudo bem, então, com esse arsenal teórico, talvez vocês já tenham percebido que Butler vai entrar num debate difícil e truncado com os movimentos sociais. Movimentos feministas de LGBTQ vão reivindicar a identidade. Eu sou mulher, tenho uma identidade tal, sofro dessa maneira e preciso de direitos que garantam, que tenham a ver com déficits de reconhecimento associado à minha identidade de mulher branca ou mulher preta, déficit de um reconhecimento deficitário ligado ao fato de que eu sou indígena. Então, os movimentos sociais se articulam por meio de identidade. Então, num determinado momento da trajetória dela, em que ela insistia bastante na importância desse processo de destituição, parecido com a psicanálise, né, gente? Vocês já estão vendo isso, que não é à toa que dá para a gente, mesmo com os erros, considerando o caminho que ela teve, a gente pode dizer que a psicanálise se torna uma ferramenta produtiva para Butler. E, às vezes, de uma maneira sutil, né? Então, ela vai ter que se deparar com esse problema. E, veja, esse problema não é novo. Em maio de 68, Adorno entra em conflito com os estudantes que estavam ali pleiteando identidades, e Adorno diz: não, esse caminho não é errado, não é dessa maneira. Lacan
diz também aos estudantes, na verdade, vocês estão à procura de um mestre. É como se ele dissesse ali em maio de 68 que essas... O que aconteceu em maio de 68? Você tem os movimentos sociais que se organizam e o movimento feminista, o movimento antirracista, todos eles se engajam em uma luta fragmentada, diferente do movimento operário, né? Que a gente via no início do século. Então, Lacan também é alguém que vai dizer, olha, as estruturas estão descendo às ruas. Uma espécie de estericização dos movimentos sociais. Vocês estão fragmentados e, no final das contas, o que vocês querem é um novo mestre. Butler, mais uma vez, ali na década, principalmente na década de 90, começo da década de 2000, ela está diante da mesma questão. Adorno teve que lidar com isso, Lacan teve que lidar com isso, mas ela responde de um jeito diferente. Eu fico pensando, Leia, e aí eu quero jogar para tudo, para você depois, no debate, sabe? Mais do que ninguém, Lacan sabe que o processo de análise ele só funciona quando você estabelece uma determinada aliança com o analisante. Quando Adorno entra em polêmica com os movimentos sociais e o próprio Lacan diz assim, vocês estão à procura de um mestre, que tipo de aliança? Ou que tipo de ausência de aliança ele está criando com os movimentos sociais? Por vezes, eu desconfio que tanto Lacan como Adorno, ao reagir dessa maneira, eles parecem com Freud, na medida em que Freud reage ali no recordar, repetir e elaborar. Quando Freud fala da primeira fase da psicanálise, em que ele polemizava com os pacientes, e aí, aí ele fala, não, peraí, trata-se de uma repetição, trata-se... E aí ele começa a pensar a transferência. Zizek, pensa a maneira pela qual Zizek lida com os movimentos feministas. É um tipo de... Assim, aí você... em que medida a teoria crítica deixou de ser produtiva quando ela está repetindo aquilo que Freud já nos ensinou, a gente não deve fazer nunca, no recordar, repetir e elaborar. E aí é por isso que eu estou tentando... Assim, meu argumento é esse, assim, que eu venho trabalhando recentemente, né? É nas feministas estadunidenses que eu tenho encontrado uma teoria mais nuançada, em primeiro lugar, porque elas respondem de maneira diferente ao desafio que os movimentos sociais colocam atualmente. Por exemplo, Butler, ela continua achando que é preciso destituir identidades. Mas ela vai conversar com os movimentos sociais e pensar, poxa, aqui e ali, as identidades não podem ser utilizadas de maneira estratégica? Como é que eu posso conversar com vocês de uma tal maneira que a gente possa vir a chegar onde a gente quer? Angela Davis diz uma coisa, tem um debate Butler e Davis que é genial, assim. Davis diz assim, precisamos de trabalhar as diferenças até que elas deixem de fazer a diferença. E se isso for assim, tem um texto de Butler chamado O Parentesco Sempre Tido como Heterossexual, traduzido ali pelo pessoal do Cadernos Pagou, que eu acho, Isabela e pessoal, eu acho um texto-chave que ajuda a pensar uma teoria crítica nuançada e ajuda a pensar a possibilidade do debate com o direito. O que é que ela diz nesse texto? Ela está falando sobre, e eu vou usar a expressão que ela usa no texto, sobre a questão do casamento gay nos Estados Unidos. E ela diz, olha, o casamento gay foi reconhecido pelo direito estadunidense. As pessoas, casais homoafetivos podem agora se casar. É uma vitória dos movimentos sociais. Isso é uma novidade quando ela diz isso.
é uma vitória dos movimentos sociais que precisa ser celebrada, mas é uma vitória ambivalente. Entende o gesto? Porque ela diz é uma vitória. Quando ela diz é uma vitória, ela, ao dizer isso, ela está produzindo uma espécie de aliança com os movimentos sociais. Agora, ao mesmo tempo, ela diz, gente, cuidado. Se a gente não entender as armadilhas dessa vitória, a gente vai cair naquele problema que Lacan disse. Ele não estava errado. Talvez ele não tenha dito da maneira mais produtiva possível. Preocupado que era com a clínica e pouco preocupado que era com a política e a crítica social, se eu tiver certa. Então, ela estabelece uma aliança que, creio eu, pode vir a ser produtiva. Ela faz isso, Angela Davis faz isso, cada um à sua maneira. Angela Davis não podemos esquecer que foi orientanda de Marcuse. Eu acho que ela seguiu um caminho ali, não por acaso, né? E ela joga, nesse texto, ela joga muito com isso. Se nos satisfizermos com aquilo que o direito pode nos dar, nos equivocaremos. Mas se simplesmente desconsiderarmos o que o direito pode nos dar, também nos equivocaremos. Então, é trabalhar realmente as ambivalências do direito. As ambivalências das instituições e as ambivalências dos movimentos sociais. Trabalhar astutamente, e só é possível fazer isso quando os pés da gente estão bem fincados em uma ontologia assumida como tal, uma ontologia do corpo. Insistiria nesse ponto. E aí, gente, vejam o abismo que separa Butler e Zizek. Em 2016, quando Trump foi eleito, Zizek chegou a dizer, melhor Trump. Naquele sentido de que tanto Trump como Hillary Clinton continuariam dentro de um caminho neoliberal, o capitalismo vai continuar funcionando da mesma maneira cruel, populações latinas, africanas, populações vulneráveis vão continuar sendo mortas. Então, melhor, aquela coisa de quanto pior, melhor, sabe? Que é clássica dentro de uma reflexão dentro da teoria marxiana. Já Butler e Brown, principalmente Brown, porque Brown entra Wendy Brown, entra muito nessa discussão mais institucional mesmo, vão dizer, espera aí, a gente precisa de uma teoria social mais nuançada, que permita, por exemplo, distinguir o caminho de Trump com o de Hillary Clinton. Não se trata de dizer que Hillary Clinton está propondo um caminho realmente interessante e revolucionário, mas alguém como Hillary Clinton manterá a possibilidade de dizer alguma coisa, manterá a possibilidade de sobrevivência mínima para que, esperamos, processos de transformação social mais profundos podem vir a acontecer. Sobrevivência ganha um sentido fundamental para Butler que não está em autores como Agamben, por exemplo. Um direito que precisa estar associado à possibilidade de sobrevivência mesmo. Sobreviver é político. Estão entendendo? Foi curioso, nesse mesmo contexto, não em 2016, mas nas últimas eleições agora, de 22. Eu fui lá conversar com o pessoal que estuda Adorno. Claro, existem muitas maneiras de ler Adorno, existem maneiras mais nuançadas de ler Adorno, mas, assim, entre os adornianos dava para perceber uma certa dificuldade em distinguir Lula e Bolsonaro. Ambos vão manter um caminho, o capitalismo vai continuar funcionando da mesma maneira, de fato. Mas tem uma diferença. Ler os nuances é ver essas diferenças e ver o caminho restrito que as instituições podem dar. O que eu quero dizer é ruim lutar somente pelo mínimo, é ruim lutar somente pela sobrevivência. A gente não pode
se satisfazer com isso. Mas descuidar da sobrevivência também é um equívoco. Então, a pergunta, eu vou colocar agora como Angela Davis fala, assim, como é que a gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, lutar pela sobrevivência e lutar por uma transformação social mais profunda? A pergunta que a gente tem que se fazer hoje é essa. E eu acho que as feministas estadunidenses têm uma sensibilidade especial para essa questão que alguns outros autores da tradição da teoria crítica não têm. Elas não perdem de vista o horizonte revolucionário. Mas não somente as estadunidenses, é isso que a gente tem que recuperar a tradição brasileira, né? Eu estou tentando ver em que medida dá para associar, por exemplo, com Lélia Gonzalez, né? Tem um posicionamento de Lélia Gonzalez ali no movimento da Constituição de 88, eu não sei em que medida, a leitura dela da psicanálise também não é isenta de problemas, sabe? Mas aí a questão é, vamos enxergar os problemas, bora, mas vamos ver em que medida isso pode ser produtivo. Porque um leitor muito mais fiel a Lacan, como Zizek, não consegue fazer uma teoria, uma crítica social suficientemente produtiva. E... Bom, o desafio é esse. Eu tenho quanto tempo ainda, Léa? Só para finalizar. Mariana, já são 4h44. Posso interromper para a gente fazer você o quiser debate? ir mais para a conversa, também Prefiro. tranquilo, Eu como prefiro você até preferir, falar tá? menos para a gente conversar mais. Tá bom. Então, você já encerra Já. nesse momento? Deu para entender, gente? Faço um resumão final? Não, acho que deu, né? Na medida que as perguntas vierem, eu retomo. Tá bem. Muito obrigada, Mariana. Eu vou pedir, então, para a Karine interromper a gravação para a gente partir para a nossa conversa, pessoal. Por favor, Karine. Só um minutinho, tá, Mariana? Às vezes demora um pouquinho para fazer isso. Eu estou anotando aqui uma última coisa que você falou para não perder. Karine, só me dá um sinal se você me ouviu, por favor. Bom, pessoal, não sei se Karine está me ouvindo. Se vocês não se importarem, a gente pode talvez já começar a conversa com a Mariana, para a gente não se atrasar muito. Ah, já vai parar, Luana? Ok, aguardamos então.